última semana. O Alessandro é o nosso novo gerente de futebol. Ele está assumindo esse espaço, esse cargo, no lugar do Edu Gaspar. Então, só deixando mais do que nunca agora oficializado. É um prazer enorme para a gente, por tudo que ele vem fazendo esses últimos anos, ao lado do Edu. Trabalhou com a gente um ano e meio aqui na gestão do Roberto, comigo aqui no futebol. Nada mais justo como deixar ele efetivado agora de vez como novo gerente. E mais do que nunca, estamos aqui para apresentar o professor, um grande homem, treinador, Cristóvão Borges, que ontem já esteve com a gente acompanhando o jogo lá no estádio. Fechamos com ele ontem pela manhã, aqui no CT, com um contrato até dezembro de 2017. Queria mais do que nunca agradecer, professor, por ter aceito o convite e só desejar boa sorte e saber que poderá contar conosco todos esses dias e com certeza, se Deus quiser, com boas vitórias e bons títulos. Entregar para ele um presente, uma camisa especial para ele. Pode virar? Isso. Uma fotinho dos três, por gentileza. Alessandro, aproxima um pouquinho, Alessandro. Aproxima junto do pessoal, por favor, para sair na foto, os três. Só um minutinho que eu vou baixar o microfone. Aí, mais um pouco. Beleza? Podemos? Só um momentinho aqui que eu vou começar. Cristóvão, primeiro aqui na direita. Primeiro, bem-vindo ao Corinthians, né? Boa sorte para você. E eu queria saber se em algum momento você imaginou que pudesse receber esse convite do Corinthians depois da saída do Tite e sobre esse desafio, né? Muitos torcedores te apoiando, mas outros torcedores também ainda com o pé atrás, né? Já que o Tite é um grande treinador, você também é, mas com um trabalho mais recente. O que você pode falar sobre isso? Bom dia, acho que boa tarde já. Um prazer, muito obrigado. Eu sempre que, quando nós não estamos trabalhando e existe a possibilidade de alguma mudança em qualquer clube, a gente sempre nutre uma esperança, porque é uma possibilidade. Não quero dizer que era essa, o Corinthians estava esperando, mas a gente sempre pensa em qualquer uma. E aí aconteceu, eu fiquei muito contente, me sinto privilegiado por ter sido escolhido e estou aqui muito motivado para o trabalho. Cristóvão, boa tarde. Queria que você falasse como vai ser trabalhar num clube onde o último treinador foi ídolo, conquistou tudo que conquistou. Como você vê o fato de trabalhar com a sombra do Tite, que é um grande ídolo da torcida do Corinthians? Eu sou uma pessoa otimista. Então, aqui o clube vencedor com um treinador, um grande treinador, com grandes conquistas, e a minha chegada, porque às vezes também já cheguei em vários clubes, já trabalhei em outros clubes, e em alguns clubes você tem as heranças. A herança que eu recebo aqui é a herança de um treinador vencedor, de um trabalho encaminhado. O problema é que a visão que todo mundo tem, logicamente, é recente, Corinthians é o atual campeão brasileiro. E o momento é um momento de estar se refazendo, reformulando o time, e o Tite, que é um treinador campeão, isso qualquer um, ou todos nós, passamos dificuldade, porque a remontagem de um time ela requer tempo.
E futebol, o tempo é para ontem, então nunca tem. E a gente pode ver que no começo, mesmo ele estava tendo dificuldades, porque tem que achar as peças para remontar o time. O time que todos nós aqui aplaudimos o ano passado, que é o atual campeão, no primeiro semestre do ano, passou pela mesma coisa, as mesmas dificuldades. Foi difícil, foi um time que alternou boas performances, bons jogos. Então, tudo é um processo natural. E agora está se repetindo, só que agora comigo no comando. E como eu vou comandar uma equipe que ele treinou, estou pegando uma boa herança de um treinador em um trabalho competente, que vou, claro, ter que trabalhar da mesma forma para poder montar e criar um time como todo mundo espera, consistente, que possa disputar o título e ser campeão. Ô Cristóvão, boa sorte aí na tua chegada. Obrigado, amigo. Você não acha que estão exagerando demais, você tendo que dar muita explicação sobre o que foi feito e não se falando o que você pode fazer? De repente não é uma situação, vamos dizer assim, exagerada. Não deixa, se foi teu primeiro dia, primeiro toque na bola, e antes da tua chegada já se falou muita coisa, isso pode te atrapalhar ou isso te ajuda? Não, não pode me atrapalhar, não. Tem algumas abordagens que eu estou acostumado porque elas se repetem, mas sem problema, não, é isso mesmo. Acho que também tem a ver com a expectativa. Eu não fazia parte de lista nenhuma, né? Quando vai substituir um treinador, sempre se especula-se bastante, tem uma lista com muitos nomes, eu não constava em nenhuma. Acho que também, talvez, a surpresa fez com que isso aumentasse. Mas sem problema nenhum, não, isso não me atrapalha, até porque eu me sinto aqui privilegiado. Estou aqui nesse clube que eu conheço, já passei por aqui como jogador, e de quando eu passei como jogador, chegar agora como treinador aqui e ver tudo isso, é uma honra, é um prazer, e eu chego aqui motivado e confiante. Cristóvão, aqui. Oi? Oi. Olá. Você falou em boa herança, né, que você recebe do técnico Tite, e tem uma filosofia de jogo, um esquema tático que já é conhecido do torcedor. Começou o ano no 4-1-4-1 e agora com 2 volantes, 3 meias e um atacante. É claro que você está chegando agora, mas você é conhecedor do futebol. Pelo que você acompanhou ontem, você vai acompanhar essa linha de raciocínio do esquema tático que já era do técnico Tite, ou você já vislumbra fazer alguma certa alteração? A sua pergunta já mostra bem como que é o processo. O time vitorioso, que todos nós aplaudimos, jogou 4-1-4-1, na mudança, na virada do ano para essa temporada, na remontagem da equipe, ele tentou fazer isso, inclusive com as contratações que fez, foi para que ele conseguisse repetir. E aí não funcionou do jeito que ele queria, até porque o tempo. Tudo tem tempo. É processo, processo requer tempo, tem que esperar, tem que trabalhar. Então, ele mudou. Ele não jogava assim. E daí tem jogado desse jeito. Eu vou ter agora os próximos jogos sem quase que tempo nenhum para treinar. E mesmo que tivesse, não chegaria mudando muito. Se precisar, vou mudando aos poucos. E é uma maneira que me agrada e é a maneira que a equipe vem melhorando. O futuro vai dizer se é esse o caminho. Cristóvão, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao Corinthians. Obrigado. Claro que você já comandou equipes também, gigantes do futebol brasileiro, com muita responsabilidade, muita pressão, mas por conta do Tite ser provavelmente o técnico mais vitorioso dos últimos anos do futebol brasileiro, dá para a gente avaliar como essa sua chegada ao Corinthians como talvez o maior desafio da sua carreira até o momento? Sem a menor dúvida. É o maior desafio. E é isso que me move, mexe comigo e que me motiva. Até porque tudo isso, eu olho o projeto e cuido da minha carreira para crescer. Então, estou dando mais um salto, com uma responsabilidade muito grande, um trabalho que não é fácil e não vai ser fácil. Por tudo isso, tem um monte de ingredientes para que ele não seja fácil, porque naturalmente já não é fácil, e aqui, com tudo isso, é muito mais ainda. Ao mesmo tempo,
estou num time bom, time grande, time forte. Então, é mais uma oportunidade. E eu quero aproveitar, fazer de tudo para aproveitar para dar certo. Cristóvão, aqui. Boa sorte no Obrigado. comando do Corinthians. Obrigado. A pergunta que eu te faço é justamente a respeito dessa experiência que você tem dentro de campo, né? Você já vestiu a camisa do Corinthians, sentiu na pele também, e dentro de campo, a paixão, a cobrança da torcida corintiana. Como que você vai usar essa experiência agora no banco de reservas? Até por isso, o Corinthians não é o mesmo Corinthians que eu joguei aqui. Mas as ideias, elas são muito interessantes. Foi as coisas que me motivaram também e me deixou mais confiante ainda, conversando com toda direção, comissão técnica, e a maneira que eles vivem aqui, que eles lidam e as preocupações que eles têm de criar um ambiente saudável e essas relações, preocupação com as relações humanas. Desculpa. Isso eu achei bastante interessante. E aí, às vezes, a gente vê um time ganhar muito e ser campeão, porque todo mundo trabalha bem, todo mundo, a maioria, ou uma boa parte, não a maioria, tem capacidade de investimento para fazer grandes times. Só que aí os grandes times, quando se encontram, alguém tem que fazer a diferença. E o Corinthians tem uns aspectos que está fazendo a diferença e é por aí. E eu gostei muito disso, achei muito interessante e me senti em casa. Eu cheguei ontem, fiquei aqui, o tempo que eu fiquei aqui, fiquei observando como é que era e vi o convívio deles aí. A minha apresentação ali para eles foi uma coisa diferente também. Então, isso é bacana de ver e aí me deu gás, estou animado. Cristóvão, nesse sentido, bom dia. Bom dia. Você estava falando sobre a diferença, né? Antes disso, falar um pouco como é que o Tite deixou órfão. Você já percebeu não só a torcida, mas parte da imprensa e, sobretudo, acho que os jogadores, né? Nesse seu primeiro contato com esse grupo que está vendo um pai como se fosse indo embora, como é que foi e como é que você pretende que seja a sua abordagem, a sua relação com esses jogadores dentro do vestiário? Isso vai depender muito da substituição do pai. Então, é comigo, depende do meu comportamento. Se eu for bem, agradar a eles, e isso eu acredito muito. Os times que eu trabalhei, times assim como já foi falado aqui, de muita cobrança, times que a exigência é muito grande. Eu nunca tive problema, principalmente nesse trato com jogadores, lidar com grupo, nunca tive dificuldades. E aí, nesse momento, para ser treinador, claro, além de estudar, aí quando a gente estuda também, aí a parte de experiência vivida, prática, aí ela ajuda bastante. Então, tem me ajudado e tem contribuindo, tem me ajudado muito na minha carreira. Cristóvão, como é que foi? Imagino que você tenha conversado com o Tite. Como é que foi esse passar de bastão? O que ele te deu? O que você pode relatar para a gente? O que ele te deu de dicas e de concentração de trabalho mesmo? Você chegou a conversar com ele? O que você pode falar para a gente dessa conversa? Não deu tempo para muita coisa, não, mas ele sempre tem algo a dizer, ele diz sempre coisas muito boas, me desejou só coisa boa, como não seria nenhuma surpresa do Tite. E nós somos amigos e nos encontros que nós tivemos, sempre falamos assim de coisas assim. Ele até ontem, brincando comigo, ele lembrou que ele tinha tirado de mim a Libertadores num jogo com o Vasco aqui, e agora ele estava me entregando. Bacana, me desejando muita sorte. E aí, vindo dele, com aquela energia boa, vou aproveitar.